O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, surgiu em 1998, com o objetivo de avaliar os estudantes que concluíam a última etapa da formação básica. Ao longo dos anos, a prova passou por algumas alterações e atualmente essa é a principal ferramenta para o ingresso de estudantes no ensino superior, tanto público quanto privado, mediante a programas disponibilizados pelo governo federal, como o SISU, ProUni e FIES. Faltando pouco tempo para a aplicação do Enem 2021, é necessário não somente que os participantes intensifiquem os estudos e revisões de conteúdos, mas que também comecem a buscar informações sobre as datas, horários e locais de prova. Este ano, o exame será aplicado em 2 finais de semana, nos dias 21 e 28 de novembro, contando novamente com uma versão digital feita no computador, mas que será aplicada no mesmo dia da prova impressa, ao contrário do que ocorreu no ano passado. Os participantes que se inscreveram na segunda chamada do Enem, que ocorreu entre 14 a 26 de setembro, terão a data de aplicação diferente. Deste modo, quem se inscreveu nesse prazo vai realizar o exame em 9 e 16 de janeiro de 2022. E para te ajudar a estudar com mais qualidade, a Docton TV, em parceria com a Liber, lança nesse momento um quadro especial com dicas para o Enem. Se você está estudando para a prova de português do Enem e ainda não sabe direito como se preparar, fique de olho nas dicas do professor Sérgio, da Liber. Em relação à redação, tão temida nos últimos tempos aí pelos alunos que vão fazer o Enem, a gente percebe uma ansiedade muito grande, essas pessoas, um trauma até mesmo, por que não dizer assim, né? Pela experiência acumulada em cursinhos, aqui na Escola Liber, com alunos do segundo e terceiro em especial, verificamos esse posicionamento em relação à redação. E extrair dos alunos argumentos, citações que são muito importantes no Enem, vamos dizer assim, uma tarefa árdua. O processo de correção de redações, de análise dos temas, ele é bem puxado e os alunos, alguns, têm muitas dificuldades em conquistar esse repertório, né, que é a linha de pesquisa que nós chamamos. E quanto mais repertórios o aluno tem em relação ao contexto histórico, socialização, citações, obras literárias, obras clássicas, séries, documentários em relação às temáticas, ele vai ter uma vivência mais tranquila e vai chegar para o Enem com uma condição muito mais hábil, mais tranquila de se desenvolver um texto. E essa experiência é acumulada com as pesquisas. Eu costumo dizer que eles devem fazer sempre um fichamento técnico, em relação a todos os temas, explorar aí, vamos dizer, 20 temas diferentes. A cada tema, se ele constrói um repertório dessa natureza que eu já mencionei, ele vai ter um leque considerável, para produzir melhores textos. E tem que ter a estrutura, que a gente chama de estrutura textual, da base argumentativa, que é o Enem, que é o que o Enem cobre a maioria das instituições, vestibulares e tudo mais. Então é um processo que é contínuo, é pesquisa constante, enriquecimento de conhecimento a todo instante, debate, discussões em sala de aula, trazer à tona as atualizações dos temas, isso é muito importante. Vamos dizer assim, hoje, há menos de 30 dias de um exame, que abre realmente as portas aí para uma adesão a uma instituição, seja federal ou privada, por vários critérios, o aluno tem que ter essa dimensão. Ele sabe que a concorrência é cada vez mais pesada, os níveis de corte, de pontuação, são exigidos rigorosamente. Haja vista que nós tivemos no último ano 27, parece, redações notas 1000, é um número muito baixo, mas isso justamente em função da média redacional no Brasil, pela falta de leitura. O hábito da leitura, infelizmente, ele não é substancial. Isso dificulta para que as pessoas desenvolvam os textos de uma maneira mais qualificada. Então, nós chegamos a ter
mais redações notas 1000, mas em função de critérios também de correção que se alteraram, né, que se fortaleceram aí, tivemos uma baixa considerável no número de notas 1000, né, aquelas redações realmente sem, vamos dizer, perfeitas, né, dentro de um processo gramatical e conteudético. Então, esse é o processo. O aluno, primeira coisa, ele não pode ser ansioso, ele não pode ficar ansioso. Ele é ansioso, alguns, né, por natureza, e isso é normal, a gente vê mesmo em concursos, né, em provas diversas. Quando a gente vai fazer uma prova, é um momento diferenciado que o aluno vive e ele já fica mesmo ansioso. Então, ele conter essa ansiedade, procurar ir com calma. Logicamente, igual eu falo, ele tem que ler. Se ele lê, automaticamente vai fluir com muito mais tranquilidade a produção da escrita. Existe uma competência, que é a competência 1, exclusiva para esse fim. E realmente, desde uma grafia de uma palavra, né, que a gente costuma até dizer assim, vamos fazer um ditado, né? A gente percebe nesse ditado a quantidade de palavras de maneira equivocada que os alunos escrevem. Tem as questões mais contundentes, para o entendedor de língua portuguesa, fica claro o que eu vou falar agora, ele vai fazer uso, por exemplo, de uma regência verbal, uma regência nominal, né, o uso da crase, que é tão temido, né, e às vezes a gente percebe a quantidade de incidentes e erros. Pontuação, que hoje posso garantir que bate o recorde aí, né, nos erros, né, a ausência de uma vírgula, a presença indevida, né, um ponto e vírgula quando bem empregado, ponto final, né, devidamente. A concordância, que tem um peso considerável, né, a questão do singular com singular, plural com plural, aquela obviedade que às vezes falta ao aluno, né, colocação pronominal. Então a gramática, sim, respondendo a sua pergunta, é crucial para que o aluno consiga 200 pontos, né, de uma competência, das 5 que existem, né, valendo 1000 pontos, ele tem essa exclusiva de 200 pontos. Tem que atentar para todos os processos gramaticais para não cometer esses erros, que ele está dando margem, né, Vou dar um exemplo aqui, 40 pontos que ele perde nesses 200 podem representar aí uma entrada, né, uma universidade pleiteada. Ele pode ter que se submeter a outras universidades que talvez não seriam o foco dele, né, naquele momento. Na realidade, é uma tipologia textual instituída pelo Enem e pela maioria das universidades e faculdades. O gênero, a tipologia, dissertação, que tem a ramificação argumentação. Né? Dissertação é você expor, manifestar ponto de vista e tudo. A argumentação vem corroborar com isso. Você tem que ter argumentos plausíveis que façam valer a temática, né, cobrada. São permitidas, né, as figuras de linguagem, desde que, deixando claro para o avaliador que aquilo ali é uma proposição, né, foi feito ali de acordo para que o avaliador entenda que as figuras são estudadas pela gramática. Então, tudo que é estudado na gramática nós não podemos, né, abolir, né, de uma redação, sabendo usar, né, deixando bem claro isso. Se você quer colocar, por exemplo, uma evidência, use aspas. As aspas servem justamente para deixar o avaliador ciente de que aquilo ali foi proposital, que aquilo ali foi intencional mesmo. Atualização constante, leitura constante, enriquecimento vocabular, sinônimos, buscar sempre os sinônimos para as determinadas expressões, para evitar a repetição de palavras, que é o pecado crucial de um texto, né? São as repetições enfadonhas. E até chamando a atenção aqui, existe a repetição que se chama planejada, que é o paralelismo que nós usamos muito. Eu faço muito isso nos usos das correções de redações. Então o aluno tem que entender que algumas repetições são necessárias e outras se faz de maneira enfadonha, que não deve ser praticado. Volto a reforçar a questão de tranquilidade. Né? Véspera de um exame tem que ser bem meditado, vamos dizer assim, para que tudo que ele estudou ao longo de um ensino médio, ao longo de um ano, principalmente o terceiro, que é decisivo, né, mais especificamente dizendo, ele tem que ter tranquilidade, procurar essa tranquilidade, buscar essa tranquilidade. De que forma? Aí vai depender de cada um, né, mas sem aquela coisa de ansiedade excessiva. Então esse é o caminho, né, esse é o que a gente espera, o sucesso do aluno dessa forma.